Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. Mariano Navoni vence Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 1 e avança de fase no ATP 500 de Munique, eu imagino, né? Tem dois agora, né? Antes era mais fácil descobrir qual era o torneio, mas o fato é que eu fui assistir o jogo, um primeiro set muito legal do Aliassime, até a metade ali do jogo, metade do segundo set, controlava as ações como um todo, né? O Navoni foi melhorando um pouquinho, mas parecia que ele não tinha peso de bola, ele não tinha potência, ele não conseguiria incomodar o Aliassime da maneira que ele precisava. Porém, o jogo foi passando, o Aliassime foi começando a vacilar, dando mais brechas, o saque dele foi incomodando cada vez menos o Navoni, o jogo foi ficando cada vez mais pro fundo de quadra, ele foi perdendo chances, teve 4-2 no último set, não aproveitou. E aí o jogo foi pro tie-break, o Navoni levou a melhor, né? Até porque assim, quando o jogo tá difícil, né, para um lado, né, mas ele vai conseguindo sobreviver, quanto mais o tempo passa, mais ele vai ter chances de começar a crescer na partida, e o cara que estava dominando o controle das ações, mais dificuldade ele vai ter, né? Mais com dúvida ele fica, né? Eu coloco assim na cabeça, por exemplo, o jogo do de Minaur com o Musetti. Primeiro set, o Musetti não confirmou um saque, o de Minaur atropelou ele. Como é que volta para o segundo set, né? Quando ele começa a virar o jogo, quando ele começa a jogar melhor, isso é um pouco assim desanimador pro de Minaur, né? Logo de cara, depois de um set perfeito, o cara já tem uma resposta, então o jogo já fica em outra cara, outra figura. E o Aliassime, ele não vive uma boa, assim, um bom momento da temporada, não vou dizer que uma temporada ruim como um todo, porque até iniciou-se muito bem, o mês de fevereiro dele é muito bom, ele fez final em Dubai, ele fez quartas de final vendendo muito caro pro acho que foi semifinal, né, contra o Rublev lá em Doha. Foi uma dessas duas fases, né, mas ele tinha mostrado alguns sinais positivos, e eu sei que o Aliassime tem muitos fãs, né, um cara que já foi top 10 lá em 2022, mas assim, a Sunshine Double dele é ruim, e esse início de gira de saibro dele é bem ruim, né, tipo, porque 2 jogos, 2 derrotas, caiu na estreia lá no torneio de Monte Carlo, caiu na estreia em Munique, vai para Madrid defendendo 600 pontos da final. Vindo de 2 derrotas, dos últimos 6 jogos, ele perdeu 5. E o próximo torneio, como eu disse, ele defende uma final de Masters 1000. A final mais, assim, de graça que alguém poderia ter em todo o tênis na última temporada, visto que acho que 3 oponentes dele desistiram por lesão, né, até no meio do caminho. Um deles nem entrou em quadra, né, que foi o Jannik Sinner, que seria o oponente dele de quartas de final. Né, o Lerret que abandona durante o jogo. E assim, eu olho pro Félix Auger-Aliassime e eu não vejo aquele tenista de 2022, né? Tipo, aquele cara que tava lá distribuindo o jogo da maneira que queria, muita precisão no fundo de quadra, extremamente ágil, assim, mas conseguia ser defensivo, assim, na defesa ele conseguia se defender, ao mesmo tempo que ele mantinha profundidade e velocidade no fundo de quadra, né? E ele não faz mais isso naturalmente. Ele era um cara mais letal nos ataques. Hoje o ataque dele machuca até certo ponto, né? Se ele não tiver convicção total de um ataque, ele não vai para a bola. E o jogo dele às vezes fica lento demais, muito previsível, às vezes curto demais. E ele está enfrentando o Mariano Navoni, que é um ótimo devolvedor de saque, é um ótimo jogador de saibro, mas vamos falar a verdade, né, gente? O Aliassime é um cara que a gente colocava expectativa para ser top 5, talvez até brigar pelo número 1, pela maneira que ele estava jogando em 2022, terminando o ano como número 6, ganhando 3 títulos seguidos na fase de indoors. A gente fala, pô, esse cara vai brigar com o número 1. Quando eu sempre falo aqui, no fim de 2022, quem a gente acreditava que faria frente ao Alcaraz era ele, não era o Sinner, porque ele que ganhava do Alcaraz. E desde então o cara não ganhou mais do Alcaraz, né? Só apanha inclusive do Alcaraz. E agora, assim, o tênis dele, né? Tipo, você fica lembrando do que ele era antes, né? Do que ele tá jogando naquele tempo. E não tá aquele negócio intimidador. Você não enfrenta o Aliassime com aquela cabeça de, cara, que oponente é enjoado, complicado. Às vezes pode ser. Eventualmente ele vem jogando bem, né? Em alguns momentos da temporada ele joga um bom tênis, né? Como jogou em fevereiro. Mas, cara, não é a mesma coisa do que era lá. Vamos lembrar que em 2022 ele ganhou 60 jogos, né? Um dos números de vitórias mais altos dos últimos anos. E não voltou mais aquele nível de 2022. Não voltou o cara que foi semifinal no US Open de 2021. Então, assim, é frustrante. Eu queria ver mais do Aliassime. E o Navoni é um cara muito sólido, muito bom no fundo de quadra.
e ele faz aí por merecer o espírito combativo, guerreiro, de ficar no jogo, lutar até o final e no final conseguir desencavar uma vitória que parecia completamente fora do planejamento quando você viu no segundo set o quanto que ele tinha que correr atrás do prejuízo. Mas essa é a recompensa que se tem por nunca desistir. Na maior parte do tempo o cara não vai dar na virada, né? Mas aqueles momentos que dá, você vê que é a mágica do esporte, né? Talvez 10% dos jogos que você está na situação ruim, se você não desiste, você consegue virar. Mas é aquele negócio, ainda é 10%. 10% de vitórias a menos pode fazer uma diferença gigante na sua carreira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.